Também os que compraram a lição acompanharão por ela também. Daniel, capítulo de número 3, narra um dos episódios marcantes que aconteceu em terra estranha, na terra de Babilônia, o povo de Israel. Especificamente, esse capítulo, ele coloca em destaque 3 homens, 3 rapazes, chamados Ananias, Misael e Azarias. Os irmãos sabem que o livro do profeta Daniel, ele tem característica narrativa, ele tem característica profética e também tem característica apologética, porque ele defende o bom caráter. Hoje nós vamos refletir sobre o propósito de ser um fiel adorador. E se eu não me engano, há alguns domingos passados eu já havia falado sobre esse texto aqui junto com os irmãos, já havia tratado desse assunto, não necessariamente o tema, mas o capítulo 3 eu já tinha falado aqui com os irmãos e a gente vai repetir algumas coisas para que a gente consiga aqui fazer uma contextualização do assunto. Meus irmãos, vocês aprenderam aqui na lição de número 1, aprendemos na lição de número 2, um pouco do que aconteceu nos primeiros capítulos desse livro profético. Os irmãos sabem que Babilônia havia conquistado todo o mundo conhecido daquela época, ao ponto de Nabucodonosor está sendo chamado de rei de reis. Ele é chamado de rei de reis, porque seu império se estendeu a todas as extremidades da terra. E gente de toda língua, tribo e nação se tornou vassalo de Nabucodonosor. As nações se tornaram servas de Babilônia. E uma dessas nações foi o povo de Israel. Os irmãos sabem que, por desobediência, Deus permitiu que o povo fosse levado cativo. Deus, ele é fiel. Nós falamos que Deus é fiel. E, de fato, ele é fiel. Mas ele é fiel para cumprir as promessas que faz e para executar os juízos que ele fala. E Deus já havia falado, desde o livro de Deuteronômio, que se o povo fosse obediente, eles seriam cabeça e não cauda. Eles seriam abençoados. A bênção de Deus estaria com eles, estaria no campo. A bênção de Deus alcançaria todas as áreas da vida de seu povo. Mas Deus também deixou bem claro que se o povo se afastasse, se o povo adorasse deuses estranhos, se o povo não servisse, ele enviaria a espada. Obrigado, pastor. Ele enviaria o juízo. E foi assim que aconteceu. Antes de Deus enviar o juízo, a Bíblia diz que ele madrugou enviando os seus profetas. Você vê que o livro de 2 Reis, livro de 2 Crônicas, os livros proféticos desse tempo assim, demonstram a intensa atividade de Deus em enviar os seus servos para deixar o povo de Israel avisado quanto à iminência do juízo. Deus enviou muitos profetas, mas o povo tapou os ouvidos e supersticiosamente creram no templo, creram na arca, porque eles diziam assim: Deus não vai permitir que a cidade caia, Deus não vai permitir que os muros sejam derrubados. Sabe por quê? Porque o templo está aqui, a arca está aqui. Deus não vai permitir isso. E continuaram a viver adorando outros deuses, continuaram na prática da idolatria, continuaram na prática da imoralidade. Se os irmãos lerem o livro do profeta Ezequiel, os irmãos verão o estado que estava o povo de Jerusalém. Dentro do templo tinha ídolo pagão. Dentro do templo tinha gente que adorava e servia a outros deuses. E Deus mostrou isso a Ezequiel.
Deus disse, não dá para a minha presença permanecer aqui. Ezequiel viu a glória de Deus se afastando do templo. Jeremias, por diversas vezes, avisou ao povo de Israel que o juízo de Deus estava chegando. Tanto que uma de suas primeiras visões foi a vara de amendoeira, não é? E Deus até disse assim, você viu bem, eu velo em cumprir a minha palavra. Em seguida, Jeremias viu uma panela fervendo, cuja boca vinha do norte. Era o juízo de Deus que estava prestes a ser derramado sobre o povo de Israel. A panela fervendo era a ira dos caldeus. Eles vieram em uma primeira incursão, levaram os nobres. Isso ali já era um alerta para o povo cair em pranto, cair em lágrima, cair em choro, mas o coração estava tão endurecido, era semelhante ao coração de Sansão, quando ele estava no colo de Dalila. Era Dalila dizendo, me diz aí o segredo da tua força. Aí ele dizia uma coisa, ela ia lá e fazia. Estava na cara que ela estava maquinando contra ele, né? Estava na cara que o juízo de Deus estava prestes a cair sobre a nação sem medida, porque Nabucodonosor veio, levou ali numa primeira leva os nobres, os príncipes, e é nessa primeira incursão militar babilônica que vai Daniel, Sadraque, Daniel, Ananias, Misael e Azarias e muitos outros nobres. Eles endureceram o coração. O que é que acontece? Babilônia faz uma segunda incursão, e com muita facilidade eles entram em Jerusalém e levam o povo cativo, com muita facilidade. Mas mesmo assim o povo continuou com o coração duro. O coração do povo estava muito duro, ao ponto de, nesse período ali, entre a segunda leva do povo cativo para a Babilônia e a terceira leva, onde destruíram tudo, o povo que estava lá cativo está se reclamando e dizendo assim, agora o que é que vai ser da gente? E os falsos profetas dizendo o seguinte, olha, o cativeiro não vai demorar, viu? Vocês vão sair daí porque Deus vai julgar Babilônia, Babilônia vai cair. Os falsos profetas dizendo isso, Babilônia vai se acabar, o Deus de Israel vai prevalecer, o templo não vai ser destruído, se acalmem, vocês vão voltar. Aí foi necessário Jeremias escrever uma carta, que é o capítulo 29. Os irmãos vêm aí, os irmãos aqui que são bons de Bíblia sabem, não é? Que Jeremias escreve o capítulo 29 e disse assim, não dê ouvido não aos falsos profetas. O cativeiro vai durar 70 anos, não vai ter alívio, não vai ter paz, não vai ter libertação por agora. Procurem o bem, procurem a paz aí em Babilônia, porque o cativeiro vai permanecer. Jeremias escreve essa carta. E é interessante que dentro desse contexto ele diz assim, os meus pensamentos são de paz e não de mal. Eu quero dar a vocês o fim que vocês tanto esperam. Só que às vezes para Deus conceder, não é, o fim que Ele espera de nós é preciso o castigo. Naquele momento, Deus sendo amor precisava castigar o seu povo. Ele permitiu o castigo. Veio uma terceira incursão e meus irmãos, a violência foi tão grande, não foi tão diplomática como as duas primeiras. A violência foi tão grande que o povo que ficou na cidade viu os muros serem queimados. O povo que ficou na cidade viu as casas serem destruídas. O templo, que era motivo de tanto orgulho, de tanta satisfação, foi saqueado. Não teve esse negócio, não pode entrar aí não, não pode mexer nisso aí não. Pegaram tudo. Entraram no templo, entraram na sala do tesouro, entraram em todos os compartimentos e saquearam o templo. Não satisfeitos, tocaram fogo no templo. Eles viram o templo queimar. Quem oferecesse a mínima resistência era executado na mesma hora. Jeremias, em Lamentações, narra o estado que Jerusalém ficou. Se os irmãos leem Lamentações, são 3 capítulos, os irmãos vão ver que Jeremias, ele ficou em Jerusalém. Ezequiel foi para a Babilônia, Daniel foi para a Babilônia, levado cativo, muita gente foi para a Babilônia, mas Jeremias ficou em Jerusalém, porque no censo que Nabucodonosor fez de quantas pessoas ele estava levando cativo, Jeremias 40.
quando chegou a vez de Jeremias dar o nome lá no censo, Nebuzaradã disse assim: como é teu nome? Ele disse: é Jeremias. É Jeremias o profeta? Porque lá em Babilônia se conhecia Jeremias, porque Jeremias profetizava que Babilônia ia destruir Israel. É Jeremias, para os babilônicos, Jeremias era meio que um aliado. Nebuzaradã disse assim: você quer ficar, senhor, ou você quer ir para a Babilônia? Ele preferiu ficar. E ficando em Jerusalém, ele conta como ficou a cidade. Ele andava pelas ruas. Pense aqui, irmãos, por um momento comigo. Pense aqui, você descer aqui a Rua do Remédio, você descer essa avenida principal, e no caminho até o semáforo, você vê velho caído na calçada, dando o último suspiro. Você vê criança de peito morta em todos os lugares. Onde está a mãe? Foi levada cativa. Onde está a mãe? Foi violentada. Onde está o pai? Foi morto à espada. Imagine você descer e ver toda essa carnificina. Foi o que Jeremias viu quando ficou em Jerusalém. Quando a gente olha para o contexto de Jerusalém, a gente vê a catástrofe que a cidade ficou. Só os pobres, só os doentes, só quem não ia aguentar viajar de Jerusalém para a Babilônia ficou. E alguém até disse que nesse período Jeremias foi se refugiar, terminou seus dias no Egito. Esses homens foram levados para a Babilônia. E eu expliquei aqui aos irmãos, vou repetir. Quando chegaram em Babilônia, Babilônia não é Jerusalém não, irmãos. Escute, Babilônia não é Jerusalém. Quando eles chegaram em Babilônia, iniciou-se, o que eu disse aqui aos irmãos em outro dia, o processo de aculturação. É quando uma cultura se sobrepõe em relação à outra. Porque chegando em Babilônia, a intenção de Nabucodonosor era fazer com que o povo vassalo, o povo escravo, abdicasse de sua fé, de seus deuses, de sua cultura e respirasse Babilônia. Babilônia cresceu tanto naquela época, tanto que o povo nativo, os caldeus, não davam de conta de todos os cargos de administração. E foi por isso que Nabucodonosor teve a ideia de pegar o povo de linhagem real, os príncipes que sabiam falar bem, que tinham sido criados para viverem no palácio, para que eles fossem educados nas ciências da Babilônia e servissem em cargos de confiança. Mas para servir em cargo de confiança, tinha que abrir mão de princípio. Para servir nos cargos de confiança, tinha que abrir mão da fé. Tinha que abrir mão do passado para poder abraçar aquilo que Babilônia tinha para oferecer. E a primeira coisa, quando chegaram lá, os irmãos conhecem essa história, eu estou apenas contextualizando, foi não só mudar a dieta alimentar, e eles fizeram isso. Vão comer da mesa do rei, das iguarias do rei. E não foi só isso, mudaram os nomes. É por isso que a gente viu aqui na primeira lição, o nosso pastor falou sobre identidade. Como é que o processo de aculturação funciona? Vamos mudar os nomes, vamos fazer eles esquecerem quem eles são. Aí olharam para uns, é Ananias, certo? E o teu? Não, o meu é Misael. E o teu? Azarias. Vamos mudar isso aí, porque vocês não estão mais em Jerusalém. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Tudo nomes, tributos aos deuses de Babilônia. A Daniel, tem o nome Daniel, se chama Beltesazar. Então mudaram os nomes, mudaram a forma de se vestir, não é? Mudaram a alimentação. E nesse contexto de muita mudança, eles foram colocando o propósito no coração de não se submeter a tudo. Tem coisa aqui que não dá para a gente evitar. Ou seja, não dá para a gente evitar estar em Babilônia. Estamos aqui, mas a gente não pode abrir mão assim de tudo. A primeira coisa que Daniel diz aos seus amigos, e parece que Daniel era uma espécie de líder, foi o seguinte: não vamos aceitar comer das iguarias do rei, porque isso aí é tudo oferecido. Isso aí é tudo oferecido a Bel. Isso aí é tudo oferecido ao Deus babilônico. A Marduk. Não vamos aceitar isso aí não. Não vamos, se a gente começa a ceder nas pequenas coisas, daqui a pouco então a gente vai estar cedendo naquilo que é essencial.
não vamos nos assentar na mesa. Propósito. Começou aí, não é? Porque às vezes, meus irmãos, quando a gente vê a coisa desandar, quando a gente vê a queda de uma pessoa, começou cedendo nas pequenas coisas, não é? Não, começa cedendo nisso aqui, começa abrindo mão nisso aqui, porque não tem nada não, porque isso aqui pode deixar passar, porque isso aqui ninguém vai para o inferno por causa disso aqui não. Aí cede um pouquinho aqui, cede um pouquinho ali, depois está cedendo nos grandes pilares do cristianismo, está cedendo naquilo que prejudica a fé diretamente. Não vamos comer. Eles não comeram. O tempo foi passando, não é? Pelo fato de eles não comerem, Deus abençoou eles, porque Deus abençoa a fidelidade. Quando fizeram a vistoria, eles estavam mais esbeltos, né? Estavam mais bonitos, e neles foi achada inteligência. Porque quando começou o questionário, quando começou a prova oral, né? As penais olhou assim e disse, mas rapaz, esses meninos tão inteligentes, não é? Mas o que foi? Só não comeram da mesma comida, mas que tamanho inteligência? 10 vezes mais inteligentes. Foram abençoados ali em Babilônia. Aí os irmãos sabem, o presbítero Herbert falou ontem aqui, os irmãos sabem da provação que eles passaram, de Nabucodonosor ter tido um sonho, e ter esquecido o sonho, e ter perguntado aos feiticeiros de Babilônia a interpretação do sonho. Era pior do que o caso de Faraó, não é? Porque Faraó contou o sonho. Mas Nabucodonosor disse, eu esqueci. Aí começou todo aquele movimento ali, e o pessoal que tinha colocado no coração viver como se estivesse em Jerusalém, na Babilônia, não é? Acho que é um pouco disso que o crente faz, não é? O crente vive os valores do céu, vive os princípios do céu, vive as leis do céu aqui na terra, não é? Aí eles colocaram no coração não se contaminar, e diante dessa situação, eles disseram, vamos orar? Deus não é aquele que revela os sonhos? Deus não é aquele que dá as interpretações? Vamos orar. Se Deus dá as interpretações, Deus também revela o sonho que o rei teve. Não deu outro, irmãos. Deus revelou o sonho, Deus revelou a interpretação. Aquele pessoal que chegou em Babilônia, esses rapazes, esses 4, que chegaram em Babilônia cativos, povo vassalo, escravos, agora estava sendo abençoado, servindo em altas posições administrativas. Estavam servindo em posições administrativas. Estavam servindo em Babilônia. E isso aqui é significativo para a gente chegar na lição de número 3. Eles já estavam estabelecidos em Babilônia. E alguns comentaristas dizem, guardem essa informação, alguns dizem, há uma divergência, dizem que do capítulo 2 para o capítulo 3 tem um espaço temporal de quase 25 anos. Escute, quase 25 anos, do 2 para o 3, alguns dizem. E seguindo essa linha de interpretação, é muito tempo. 25 anos, irmãos, é uma vida. É muito tempo, 25 anos. E dentro desses 25 anos que se passou, não é? Ou pode ter sido menos, o certo é que Nabucodonosor, ele parece que estava com um ego inflado. Porque os irmãos lembram que no capítulo 2, ele teve uma visão de uma estátua. Não lembram, irmãos? A estátua tinha o que? A cabeça de ouro. Aí tinha partes de prata, partes de bronze, partes de ferro misturadas com barro, não foi? E dentro da interpretação que Daniel deu a Nabucodonosor, ele representava a cabeça que era de ouro. Não foi assim? Ele representava a cabeça que era de ouro. E Daniel disse que depois do reino dele viriam outros reinos. Mas parece que ele não digeriu muito bem essa profecia, essa revelação. Porque, não satisfeito em ser rei de reis, ele decidiu fazer uma estátua toda de ouro. Isso ali é síndrome que o poder causa ali, não é? Síndrome de grandeza. Meu reino não vai passar.
não vai ter reino de prata, não vai ter reino de bronze, não vai ter reino não, meu reino vai permanecer. Ele quis ser adorado como Deus, e mandou construir essa estátua, quase da mesma altura do Cristo Redentor. O Cristo Redentor tem por volta aí de 38 metros, a estátua de Nabucodonosor tinha entre 27 e 30 metros. Estátua de ouro. Ele mandou construir, para que em Babilônia ele fosse venerado, ele fosse adorado como Deus. Construíram a estátua e colocaram ela na planície de Dura, em um lugar que dava para acomodar muita gente. E se os irmãos lerem o texto, capítulo 3, os irmãos vão ver que fizeram uma convocação. Quem foi que chamaram? Só os líderes. Você não vê uma convocação aqui do povo comum. Chamaram só os líderes. Tem aqui os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias. Todo mundo estava convocado para participar da consagração da estátua de Nabucodonosor. Foi feriado naquele dia em Babilônia, porque todo mundo que tinha carga, ou seja, o sistema parou, a máquina parou, porque toda a liderança estava no campo de Dura, de frente para a estátua e para a fornalha. Porque veja que a adoração era imposta. A adoração não era não tinha nada de voluntarianismo. Não, a adoração era o seguinte: ou adora ou morre. Não é perca de cargo, não. Ou adora ou morre. Estava a estátua, estava a fornalha de fogo, e todos, só gente importante, viu? Todos os líderes lá em pé diante da estátua. No meio ali estava Sadraque, Mesaque e Abednego. Alguém pergunta: onde era que estava Daniel? Cadê Daniel? Será que Daniel se curvou? Não, irmão, Daniel não se curvou porque a gente sabe o resto da história. Alguns dizem que Daniel estava em viagem, ou que Daniel já tinha um posto tão alto em Babilônia que ele não foi submetido a esse teste de fidelidade. Mas certo é que esses jovens estavam lá, todos em pé, e de repente, escute, um oficial do rei diz a razão de eles estarem aí. Olhe, os instrumentos vão tocar, e quando os instrumentos tocarem, quando a orquestra de Babilônia começar a tocar, todos vocês, do alto escalão até o de menor patente, irão se curvar diante da estátua, mas não ficarão mudos. Vocês vão adorar a estátua. Todos. Quem não adorar será lançado na fornalha de fogo ardente. E aqui entra o primeiro ponto da lição. A adoração deve ser exclusiva. Eles não podiam dobrar ali, porque eles serviam a Deus. Passaram-se os anos. Não sei, não é? A gente está trabalhando aqui com a ideia de 25 anos. Mas pode ter sido 5, 3, pode ter sido menos. Os anos passaram, mas o tempo não permitiu que Babilônia entrasse no coração deles. Porque, meus irmãos, uma coisa é você sair aqui de Oricuri, eu vou dar o exemplo clássico que geralmente acontece aqui no meio da juventude, e ir para Juazeiro ali, aqui pertinho do Crato, não é? Uma coisa é você sair daqui, passar ali um dia, 2, 3, um final de semana, fazer um cursinho. Uma coisa é você sair daqui para outro estado, para outro lugar, você ir para um lugar que você não conhece o povo daqui e tal. Uma coisa é você ir lá passar só um tempo, 1 mês, 2, 3. Agora, uma coisa é ser anos. Eles estavam há anos lá, vivendo lá, convivendo lá. Mas o tempo não minou o coração deles. Isso é louvável. O tempo não pode minar o nosso coração. Às vezes a gente diz uma coisa, irmão, que eu fico assim meio doente, não é, com isso.
Porque a gente diz assim, quando vê um novo convertido, não é? A gente diz, está vendo isso aí? Isso aí é o primeiro amor, é só a alegria do novo convertido. Isso aí daqui a pouco passa, não é? Essa empolgação daqui a pouco passa. É porque a gente parece que deixa o tempo minar nosso coração, não é? Parece que às vezes a gente deixa o tempo adoecer nosso coração, fazer com que a gente perca o primeiro amor. Eles estavam lá e a proposta era simples, era se dobrar, era se curvar. Eles podiam dizer simplesmente o seguinte: aqui vai ser só uma vez, viu? É só uma vez e a gente não vai dobrar mais. Porque parece que Nabucodonosor estava consagrando a estátua, e isso ia requerer dele ali se curvar, ia ser aquela vez na consagração e não mais acontecer. Parece que era isso. E eles podiam dizer: vai ser só uma vezinha. A gente vai se curvar aqui, mas vai ser só essa vez, e depois a gente não se curva mais. Eles podiam fazer isso. Eles podiam dizer o seguinte também: olha, a gente vai se prostrar só, escute, a gente vai se prostrar só fisicamente, mas o nosso coração vai adorar a Deus, e não a estátua. Já pensou, né, irmãos? Às vezes a gente cede aos convites do mundo, dizendo assim: eu vou, mas eu sou crente, viu? O que é que o mundo vai dizer? Não, eu vou fazer, mas você fique sabendo, eu sou crente, viu? Eles podiam também dizer a desculpa: todo mundo faz. Quando eu era criança, eu usei muito isso dentro de casa, não é? Quando mãe dizia assim: vai lá, é assim, é desse jeito. Aí eu apontava os filhos dos crentes que faziam errado. Mas o filho do irmão fulano de tal faz. Sabe o que era que eu ouvia? Você não é filho dele, você é meu filho. Você vai fazer o certo. Mas fulano de tal está fazendo. Aí todo mundo está fazendo. Mas você não é todo mundo. Porque, irmãos, quando eles ficaram de pé ali, o som tocou, não é? Houve o som ali dos instrumentos. Eu penso que eles acharam que ia ficar mais gente em pé. Eu penso que quando eles ficaram em pé ali, eles olharam para o lado e disseram: vai ter muita gente aqui. Mas naquela imensidão de gente, só tinha eles três. Todo mundo se curvando. E eles ficaram em pé. Meus irmãos, a adoração é exclusiva. Deus não vai aceitar não, coração dividido. Deus não aceita a oferta dividida não. Ou é ou não é. Não adianta querer maquiar ação não. Ou é ou não é. E eles ali mostraram toda o seu propósito quando ficaram em pé. Não vamos nos dobrar. Não vamos nos dobrar. Não vamos nos dobrar. Ficaram em pé. Eu penso que lá do céu Deus também ficou em pé para ver eles em pé. Deus olhou aquela ação, uma ação de fidelidade. Não vão se dobrar, não dobraram. E olha, irmão, não demorou muito para chegar aos ouvidos de Nabucodonosor, porque a Bíblia diz: foi no mesmo instante. Eles ainda em pé, já tinha gente dizendo: ó rei, está vendo ali aqueles rapazes? Chamaram pelo nome, é Sadraque, é Mesaque e é Abidnego. Isso aí foi gente que o Senhor levantou, que o Senhor deu posição. Aí está aí agora, ó. O Senhor foi, confiou neles, o Senhor acreditou neles, tudo inveja, sabe? Querendo o cargo que eles tinham. E o invejoso geralmente usa a arma da bajulação. Aí chegaram para o rei: vive, ó rei, está aí, ó, esses rapazes, estão em pé e disseram: não fazem caso de ti, não servem aos teus deuses e não se prostraram diante da estátua. Irmão, Nabucodonosor se encheu de ira, irmão. A Bíblia diz que ele se encheu de furor, porque ele estava inflamado no ego. Nabucodonosor, à época, era o homem mais poderoso, mais importante do mundo. E 3 vassalos, 3 servos,
3 judeus que vieram de uma cidade pequena, conquistada e destruída, ficarem em pé. Não, isso não dá certo. O rei se encheu tanto de ira que falou em alta voz dizendo: vocês 3 aí, é verdade que vocês não se curvaram? Eu não estou acreditando não. Tu, Sadraque, tu, Mesaque, tu, Abednego, não, eu acho que isso foi um engano. Eu acho que foi engano. Eu vou dar uma segunda oportunidade a vocês. Vai tocar de novo, viu? Os instrumentos tocarão novamente. Eu vou dar mais uma chance, porque eu acho que é engano. Eu quero ver vocês 3 se curvarem e adorarem a estátua que está diante de vocês. Toca os instrumentos. Tocaram. E os 3 permaneceram de pé. Permaneceram de pé, não dividiram a adoração. Porque Deus não recebe a adoração de coração dividido. Escute, Deus não recebe adoração de coração dividido. A oferta pode ser perfeita, mas se o coração for dividido, a oferta não é aceita. Você pode impressionar os homens com a extravagância daquilo que é colocado sobre o altar, mas você não impressiona aquele que vê o coração. O coração tem que ser fiel, o coração tem que ser exclusivo dele. Não adianta ter boa oferta e o coração manchado. Eles ficaram em pé e o rei perdeu a cabeça. O rei fugiu até do decreto, porque o decreto era lançar na fornalha. O rei disse: jogue enxofre na fornalha, aqueça a fornalha 7 vezes mais, e a gente vai lançar eles agora, no mesmo instante, ainda em pé. Ainda em pé eles estavam lá, e o rei dizendo: ninguém vai livrar vocês das minhas mãos, ninguém vai livrar vocês das minhas mãos. Eu quero ver quem é o Deus no céu, na terra, que vai livrar vocês das minhas mãos. A resposta deles não foi arrogante, eles só disseram: a gente não vai discutir, a gente não necessita te responder nada. Mas uma coisa nós sabemos: Ele pode nos livrar da fornalha, mas se Ele não livrar, a gente aceita ser queimado, mas não divide a adoração com a estátua ou com os deuses da Babilônia. Não dividiremos o nosso coração. Você imagine o processo, porque a Bíblia diz no mesmo instante, não foi no outro dia não, foi no mesmo instante. Estava todo mundo ali, todos os líderes ali no campo de Dura. Todo mundo que se curvou viu o processo de preparação para a morte dos homens que não se curvaram. Das mãos, ataram as mãos, amarraram bem firme e disseram: caminhe em direção à fornalha. E eles caminharam. Não disseram assim: sangue de Jesus tem poder, está repreendido demônio de Nabucodonosor. Não disseram não, calado, foram lá. Eu decreto que Deus vai fazer, Deus vai te matar, eu decreto isso, eu decreto aquilo. Não. Pode amarrar as mãos. Ele livra, Ele é Deus. Ele não livra, Ele é Deus do mesmo jeito. Aqui não tem espaço para murmuração. Coração de quem adora não tem espaço para reclamação. Aceita a vontade, se submete ao destino que Deus tem preparado. Amarraram, subiram a plataforma porque foram lançados de cima. Isso ali é adoração pura, irmãos. Porque às vezes a gente cria a ideia que a adoração é somente louvar e cantar. Eu disse aqui que a adoração não é somente isso.
a gente adora, a gente louva quando canta. Amém, amém. Mas adoração é quando a gente presta um serviço ao gosto de Deus. É Deus olhar assim e dizer, eu estou me agradando disso aqui. Porque às vezes tem entonação na voz, canta e faz melisma, e tem toda uma entonação, e tem toda uma técnica, voz de peito, voz de cabeça, voz de não sei o quê. Tem toda uma técnica, mas não passa daqui. Às vezes tem toda uma eloquência naquilo que faz, naquilo que presta, mas está fazendo para os homens. Lá em cima ele está dizendo, estou me agradando disso aí não. Sabe qual é a adoração que chega lá? É aquela que a gente faz e Deus olha lá de cima e diz, rapaz, isso está chegando aqui, ó. Oh, como isso está chegando aqui. Porque a adoração, eu disse aos irmãos aqui em outra ocasião, é quando a gente obedece, se sacrifica e entrega tudo para Ele. Amém. Não foi isso que aconteceu com Abraão? Ele disse aos moços que o acompanharam até o Moriá, fiquem aqui. Porque eu vou subir com os rapazes, eu vou subir com um rapaz aqui. Eu vou subir, a gente vai adorar e vai voltar. Agora, sabe o que era adorar lá em cima? Era amarrar Isaac todinho, colocá-lo no altar, degolar e depois queimar o menino. Isso é adoração para Abraão, é entregar por obediência a Deus aquilo que ele tinha de mais precioso. Porque tem gente que pensa que adoração é barganha, irmãos. Quem quer barganha na adoração? Eu vou te adorar, tu tem que fazer isso. Eu vou te servir, tu tem que fazer isso. Olha, eu estou aqui, se eu tenho crédito no céu, se eu tenho crédito aí entre os anjos, entre os querubins, entre os serafins, faz isso, isso. Não. Quem barganha adoração é Satanás. Com Deus não tem esse negócio de barganha, não. Porque foi Satanás quem disse a Jesus o seguinte, se tu me adorar, eu vou te dar. Se ele der, irmão, a igreja que está aqui em Oricuri adora. Adora ou não adora, irmãos? Adora. Agora, se ele não der, a gente também adora. A gente faz igual Jó. Veja o que é a expressão de adoração, irmãos. Jó viu os filhos morrerem. Jó viu do dia para a noite toda a sua fazenda, toda a sua riqueza se perder de forma sobrenatural. E ao final de tudo ele disse assim, oh glória a Deus, o Senhor deu, o Senhor tomou. Tem uma coisa, bendito seja o nome do Senhor. Os jovens subiram amarrados. O fogo estava tão quente, parece uma redundância, não é? A fornalha estava tão quente, que quem lançou na fornalha morreu queimado. Os jovens caíram na fornalha. Quando eles caíram na fornalha, eu imagino Nabucodonosor descendo a plataforma, todo orgulhoso, pensando o seguinte, é o exemplo para os demais. Esses aí são exemplo para os demais. Ele vinha descendo soberbo e orgulhoso, dizendo, ninguém toca em mim, ninguém mexe comigo, aqui quem manda é eu. Mas quando ele desceu, que ele não viu de cima, ele viu de baixo. Quando ele desceu a plataforma, ele prestou atenção e não tinha gente lá se debatendo no chão, não. Tinha gente assim, ó. Passeando dentro da fornalha. Tinha gente passeando, estavam passeando. Aí ele desceu, olhou, aí disse, não é possível, chamou os conselheiros. Venham cá, porque não é possível, eu não bebi vinho hoje. A gente ainda não está embriagado, não está sob efeito do álcool. Está errado a minha conta. 1, 2, 3. Lançamos quantos? Lançaram 3. Mas eu estou vendo 4. Vocês estão vendo 4 também? Olha, irmãos. Quem adora, quem é fiel no serviço ao Senhor. Oh, irmão, a adoração atrai a presença. É o que o ponto de número 3 diz. Ele diz aqui, a adoração atrai a presença de Deus. Lançaram 3, mas o Senhor estava com eles na fornalha. Aquilo foi um abalo tão grande em Babilônia. Tão grande em Babilônia. Porque quem estava ali,
Não era só o rei, não. Vocês lembram que eu disse a vocês que todos os líderes estavam lá? Nabucodonosor chegou pertinho assim, não é? Aí disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, saiam daí, venham aqui. Olha, irmão, mandar os homens sair de dentro do fogo. Eles andando lá dentro. A Bíblia diz, está aqui no capítulo 3, se os irmãos lerem, está no capítulo 3. Eles saíram por uma porta inferior. Foram lançados de cima, mas saíram por uma porta inferior. Quando eles saíram de dentro da fornalha, a Bíblia diz que os satrapas, os prefeitos, os governadores, tudinho chegaram para perto. Para fazer o quê? Gente, não tem nem cheiro de fumaça. Tem nem cheiro de fumaça. Deixa eu ver aqui o cabelo. Vai, deixa eu chegar perto aqui para ver o cabelo. Deixa eu olhar o cabelo. Não está nada chamuscado. Só as ataduras queimaram. Só aquilo que prendia eles queimaram. E eles tudo ali averiguando Sadraque, Mesaque e Abednego. E vendo que nem cheiro de fumaça eles tinham. Quem pode adorar a Deus por isso aqui, esta noite? Deus honra quem adora, irmãos. Deus honra quem adora, irmãos. Deus muda a situação quando você adora. Porque lá no princípio Nabucodonosor estava furioso, dizendo àqueles jovens: vou matar, vou matar, vou matar. Agora ele estava dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, bendito seja o Deus de Mesaque, bendito seja o Deus de Abednego. Sabe o que mudou o coração de Nabucodonosor? A fidelidade daqueles 3 rapazes. Porque sabe qual poderia ser o final dessa história? Sabe qual poderia ser o final de tudo isso aqui? O final de muito crente hoje. Aquele crentinho ali, eu sei o que ele faz. O patrão dizer isso, não é? Eu sei o que ele faz. Aquele crentinho ali é dos piores que tem. Aquela crentinha ali, me permita, pastor, usar essa expressão, desculpe, meus irmãos, fica com todo mundo aqui. Oxi, não, de jeito nenhum. No final podiam dizer: cadê a fidelidade? Cadê o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego? Estavam aí tudo adorando Abel. Que moral vão ter para repreender a gente? Que moral vão ter para dar uma palavra? Mas olha, irmãos, o propósito de permanecer fiel na adoração fez o coração do homem mais poderoso do mundo se quebrantar ao ponto de ele mudar até o decreto. O decreto era todo mundo se curvar diante da estátua. Sabe qual foi o decreto no final? Sabe qual foi o decreto no final? Nabucodonosor diz o seguinte no final: por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser uma blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitos monturos, porquanto não há outro Deus que possa livrar como esse. Você precisa ser fiel. Você está achando um negócio difícil, você está achando a perseguição grande, você está achando a pressão grande. Deus está lhe dizendo aqui essa noite: você precisa ser fiel, que você vai ver o mudar a história, mudar decreto, mudar preferência, mudar coração. Deus faz isso, irmãos. Agora a gente precisa almejar a presença. Com a permissão do pastor, fique em pé. Talvez eu esteja aqui esta noite diante de gente que abriu mão, de gente que negociou princípio, de gente que diante da pressão continuada cedeu. Mas essa noite, Jesus, o mundo dá sempre uma oportunidade para você pecar. Mas essa noite aqui, Jesus lhe dá uma oportunidade para você se acertar. Amém. Deus me dá esta noite uma oportunidade para ser mais fiel.
para ser mais entregue. Agora eu preciso desejar a presença. Eu preciso valorizar a presença mais do que um cargo lá fora. Mais do que aquilo que Nabucodonosor tem para oferecer. Você deseja isso? Você deseja a presença? Você deseja ser fiel? Mais do que aquilo que Babilônia coloca na mesa? Esta noite você tem a oportunidade de declarar isso para Deus. Faça uma oração aí onde você está. E diga: Jesus, meu coração esteve dividido até hoje, mas hoje eu quero a tua ajuda para o Senhor ser sempre o primeiro lugar na minha vida. Pode Nabucodonosor oferecer um cargo maior, pode ser comodidade, pode ser um valor mais alto, uma promoção, mas se isso vai ferir os meus princípios e apagar a minha fé, não, Jesus, me ajude a decidir por ser fiel. Tua presença é o que eu quero. Com a tua presença. Oh, Jesus, eu preciso é de ti. A tua presença. É a tua presença. Me dá um coração, Senhor, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Que me faz é a tua presença. Faz tempo que tu sentiu a presença, mas sente a presença aí. Sente o quarto homem passeando aqui esta noite e te tocando de forma especial e dizendo: filha, eu estou contigo nesta fornalha. Filho, eu estou contigo neste jornadear. Tenho visto as pressões, conheço os medos que há na tua alma, mas eu estou ao teu lado. Quando sinto Deus está aqui esta noite.